programa de hoje você vai ver a homenagem da Câmara ao centenário de Miguel Arraes. E o jornalista Magno Martins recebe o título de cidadão recifense. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Em 15 de dezembro de 1916, nascia no Ceará Miguel Arraes de Alencar, uma criança que tornou-se mito e herói no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Na data em que completaria 100 anos de vida, Miguel Arraes recebeu uma homenagem de amigos e familiares, uma solenidade organizada pela neta, a vereadora Marília Arraes. Familiares, amigos, admiradores e personalidades do mundo político lotaram o plenário da Câmara do Recife para acompanhar a homenagem que marcou os 100 anos de nascimento de Miguel Arraes. Autora da solenidade, a neta dele, Marília Arraes, destacou trechos marcantes da vida do ex-governador de Pernambuco. Formou-se e envolveu-se cada vez mais no seu trabalho do IAA, que o fez conhecer de perto a realidade das classes menos favorecidas, principalmente os camponeses da zona da Mata Canavieira. Nesse íntere, contava com a confiança e a admiração de Dr. Barbosa Lima Sobrinho, pelas mãos de quem entrou na atividade política e vida pública. Foi deputado estadual, deputado federal, prefeito do Recife e governador por 3 vezes, eleito pelo voto popular. Chegou a ser discriminado pela fina flor da sociedade pernambucana, pois vinha da poeira e, demonstrando muita ousadia para a época, trabalhava pelos mais necessitados. O público recebeu um chapéu, numa referência ao projeto Chapéu de Palha, que foi um dos principais programas sociais voltados para o trabalhador do campo durante o governo dele. Para a vereadora, as ações de Arraes mostram uma luta por uma sociedade mais justa. Nunca, jamais um governante no estado de Pernambuco, ou mesmo na capital, o Recife, focou em uma mazela histórica e conseguiu exterminá-la. Só Arraes fez. Mesmo com toda a política de torneiras fechadas, promovidas pelo governo federal, nas 2 últimas vezes que governou Pernambuco. E as mesmas classes dominantes, todavia com outros personagens que o perseguiam outrora, continuaram campanhas difamatórias e nefastas contra ele. Dessa vez, o alvo não era só o poder, era acabar com uma história construída ao lado do povo. Para mim, tudo isso significa que Arraes foi um dos maiores defensores da promoção dos direitos humanos na história recente do Brasil, quando priorizou e promoveu os direitos sociais, econômicos e culturais, quando lutou pelos direitos públicos, civis e políticos, e buscou o desenvolvimento e o direito de todas as pessoas viverem em uma sociedade modernamente organizada. Mais ainda, sua luta era pela independência das pessoas. Nunca executou ações administrativas ou lançou mão de manobras políticas com a intenção de se aproveitar de suas necessidades para ganhar seu respeito, temor, admiração ou seu voto. Um dia, por volta do ano 2000, assistíamos a um discurso de Arraes na volta do exílio. Quando terminou a gravação, ele me falou: notou que pouca coisa mudou? Com essa frase sucinta, como era de seu costume, resumiu 2 verdades. A primeira era que seus posicionamentos continuavam os mesmos. A segunda era que havíamos tido poucos avanços sociais. Emocionada, Marília Arraes disse que o avô é uma inspiração. Em Arraes, me inspiro e sinto a responsabilidade de seguir seus passos na coerência, nos compromissos ideológicos e na coragem de ousar, coragem de defender o que acredito e coragem também de enfrentar as adversidades. No centenário de Arraes, a maior homenagem que pode ser prestada a ele deve ser buscar os mesmos objetivos ao qual ele dedicou sua vida, a justiça e a transformação social. Comemorar seus 100 anos, lembrando seus 1000 sonhos e trabalhar para realizá-los. Se vivo fosse hoje, Arraes mereceria ganhar de presente a luta, a consciência e a organização do povo para defender o Brasil, combater o golpe e restabelecer, por fim, e consolidar nossa jovem democracia. Um poema em homenagem a Arraes foi recitado pela poetisa Mariana Teles. Como disse o poeta, Arraes dizia: tenho só 2 mãos e o sentimento. Nós não vemos as mãos, mas sentimento ainda cresce na gente todo dia.
Na defesa dos nossos bons combates, resistindo ao furor de 1000 embates, arraizada e existir lutando além. Na defesa das causas sociais, eu enxergo a essência de Arraiz, e quem olhar com a alma, ver também. Arraiz vive nas lutas populares, no que resta de ética na nação. Resistiu ao terror dos militares para virar lenda viva no sertão. Pai Arraia foi luz no mundo algoz. Ao Campônio deu água, vez e voz e combateu aos grilhões da ditadura. Forte como a história de Nabuco, Ceará emprestou a Pernambuco e Pernambuco ao Brasil de todos nós. Do acordo do campo, a luz para todos, com os olhos da alma, Arraiz cuidou de um estado que a força das usinas, mais de um sonho rural, escravizou. Pernambuco alcançou novas certezas. Arraiz veio com força e resistência e enfrentou o regime sem clemência. Fez o mundo nascer com mais certezas. E nunca mais o palácio das princesas viu um homem do jeito de Arraiz. Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Miguel Arraes, Antônio Campos, também falou sobre o avô. Falar de Arraiz é uma máquina do tempo, mas uma máquina do tempo de olhar para o futuro. Foi um homem que viu além do seu tempo. Arraiz foi um cidadão do mundo, mas que não perdeu as suas raízes. Porque quem perde as suas raízes, perde a sua identidade e perde a sua bússola e fica perdido na estrada, na avenida da vida. Nesse ano em que se comemora os 100 anos de nascimento de um homem que já nasceu contemporâneo a uma grande seca, a de 1915, no Nordeste. Arraiz nasce em 16, os 40 anos da Declaração dos Direitos dos Povos, que é uma espécie de declaração do terceiro mundo de direitos coletivos, assim como a ONU fez a Declaração Universal de Direitos do Homem. E são 10 anos do Instituto Miguel Arraes, a quem eu gosto e tenho o dever de registrar o trabalho e a importância de Maria Madalena Fiuza Arraes de Alencar para o Instituto Miguel Arraes existir, com a contribuição, evidentemente, generosa de outros parentes e de outras pessoas. O diretor do Arquivo Público de Pernambuco, Evaldo Costa, ressaltou a liderança e capacidade de diálogo. Para mim, o fundamental que ele mostrou do primeiro ao último dia de sua trajetória pessoal, da saída lá do interior do Ceará, do sertão do Ceará, do Araripe, para o Crato, do Crato para o Rio, do Rio para Pernambuco, Pernambuco para o mundo, era a extrema, atenta dedicação ao trabalho que tinha que desenvolver, aos interesses daqueles que mais precisam e a capacidade de diálogo. Arraes era um líder nato. Sabe, a liderança é um software que veio embarcado nele, não foi instalado depois. Arraes não precisava gritar para ser seguido. Arraes não precisava se impor pela força. Arraes, se você colocasse 100 pessoas numa sala e trouxesse um chinês e ele olhasse quem é o líder dessa turma, não haveria dificuldade de apontá-lo, porque a liderança era inata. E o que era outra característica fundamental de Arraes era a capacidade do diálogo e do entendimento. Era a capacidade que ele tinha de saber separar, no meio da divergência, a convergência que some e que faz a luta andar. Entre a radicalização, as posições extremadas, duras, estreitas,
e a capacidade de dialogar e compreender e ver o olhar do outro, ver no outro a ponte para o entendimento, era essa, sempre foi, a vida inteira, a escolha da Arraes. O presidente da CUT em Pernambuco, Carlos Veras, disse que o Brasil precisa de políticos como Arraes. Ele estaria conosco defendendo a democracia, ele estaria defendendo os direitos da classe trabalhadora, porque as medidas que estão sendo adotadas, fruto do golpe de Estado, pode levar o nosso Nordeste de volta ao flagelo da seca, a indústria da seca, pode voltar a levar aos saques as pessoas que ficavam nos campos de concentrações para morrer de fome, porque não tinha a mínima condição de sobreviver. E essas medidas, com as PECs, com a reforma da Previdência, o que vai fazer com os nordestinos. Por isso, que a lição de vida dele, que o Espírito dele, presente entre nós, nos dará força de continuar lutando e de cabeça erguida, enfrentar todos os ataques que estão sendo promovidos para cima de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. O exemplo dele é nossa fonte de inspiração e vamos continuar firmes nessa luta para podermos, inclusive, manter toda essa história viva, porque é uma história bonita e de compromisso com quem mais precisa. Viva Miguel Arraes, viva a todos os lutadores que não baixam a cabeça e defendem a democracia. O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Bruno Ribeiro, ressaltou o lado humano do ex-governador. O doutor Arraes combateu privilégios a vida toda. Privilégios de elites tão insensíveis, tão hostis às mudanças do país, hostis a Vargas, hostis a ele próprio Arraes, hostis a Brizola, hostis a Jango, me permitam dizer hostis a Lula também, de uma maneira muito repugnante. Uma elite que sempre se recusou a um país mudar e a um país incluir. O doutor Arraes combateu esses privilégios a vida toda, mas há uma categoria de privilégio que eu queria lembrar aqui hoje. O privilégio humano, da humanidade. E eu acho que cada um de nós aqui, muitos do que estão aqui, são portadores desse privilégio. Eu sempre tive clareza disso ao tempo que vivi. O privilégio de poder conviver com o doutor Miguel Arraes. Alunos da Escola Municipal Governador Miguel Arraes cantaram o hino da escola em homenagem ao político. Ela tem o nome de um homem leal e decente. Ela ensina a criança a ler e a escrever. Ela faz um cidadão mais consciente. Ela mostra que feliz é quem tem o saber. Escola Governador Miguel Arraes. Escola Governador Miguel Arraes. Escola Governador Miguel Arraes. Escola Governador Miguel Arraes. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, também falou sobre Miguel Arraes. Que Arraes era uma espécie humana diferente, que o Ceará deixou ele vir para cá e deu um toque especial ao nosso Pernambuco, ao nosso Recife. E aí meu pai escrevia, vejam bem, procura-se uma face que possa representar o sentimento da dor do camponês. Essa face, produzida pela ideologia, pelo amor ao próximo, representava a expressão do sentimento de Arraes. Quando se dirigia e dizia, é preciso organizar as forças populares. Esse sentimento de expressão foi tomando todos os cantos do nosso Pernambuco e que começou com o nosso Recife. Tonka, essa homenagem produzida por Marília, especificamente para mim, me sinto profundamente realizado.
Estou no fim do meu mandato de 30 anos de vida pública. Mas esse fechamento dessa sessão de 100 anos do nascimento de Arraes, presidida por mim, não tem o que existir. Miguel Arraes! Presente! Miguel Arraes! Sertanejo, natural de Afogados da Ingazeira, o jornalista político Magno Martins já tem uma história ligada à capital pernambucana. Mas na tarde dessa sexta-feira, ele recebeu um presente. Agora é cidadão oficial do Recife. Plenário e galerias repletos de amigos e admiradores para acompanhar de perto a solenidade. O vereador Edmar de Oliveira destacou que o título de cidadão do Recife é uma justa homenagem a um jornalista que enobrece a profissão. Magno Martins nasceu em Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú. O vereador, então, destacou fatos da carreira do jornalista. Começou suas atividades profissionais no Diário de Pernambuco em 1980, como correspondente de sua terra natal, ainda menino, né? Fundou, em 1999, a Agência Nordeste, numa sociedade com o grupo Folha de Pernambuco, do empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, através da Agência Nordeste. Magno passou a ter uma forte inserção nos jornais do Nordeste. Na Folha de Pernambuco, assina a coluna Diário Folha Política, uma das mais polêmicas e lidas no Estado. Autor de 3 livros, O Nordeste que Deu Certo, O Lixo do Poder, A Derrota Não Anunciada. Magno foi também secretário de imprensa do governo de Pernambuco, em 1991. Ao longo dos últimos anos, Magno participou de grandes coberturas nacionais, entre elas 4 eleições presidenciais e a Constituinte. Magno é ainda o blogueiro pioneiro de Pernambuco. Seu blog, com uma média mensal de 1.500.000 acessos, foi aberto em abril de 2006 e de lá para cá nunca perdeu a sua liderança, sendo assim uma referência nacional com destaque no Nordeste. Magno é também âncora do programa Frente a Frente, transmitido hoje pela cadeia pernambucana de rádio para 25 emissoras do Estado. É ainda comentarista político do programa de Edivaldo Moraes na Rádio Folha. E em Brasília assina uma coluna política no semanário Fotorama. Magno Martins recebeu o título de cidadão do Recife das mãos do vereador Edmar de Oliveira e acompanhou a música Disparada, na voz da cantora Cristina Amaral. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. O autor da homenagem entregou um ramalhete de flores para a esposa de Magno Martins, a vereadora do Recife, Aline Mariano, e a cantora Gerlane Lopes também cantou os presentes. É por você que eu peço na minha loa, por essa gente tão boa, abre um sorriso e canta. Minha cidade, das vilas dos manguezais, dos altos dos coqueiros, da fé que move o futuro. Ó Conceição Senhora, abençoai essa cidade que só quer crescer e ser feliz.
O jornalista, com 36 anos de profissão, escritor de vários livros, à frente do conhecido Blog do Magno e agora com a cidadania recifense, saudou os presentes, destacou a transmissão ao vivo do programa Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio e discursou em forma de poesia. Venho do sertão, sou de Afogados da Engazeira, do Pajeú das Flores, e como bem profetizou o poeta Rogaciano Leite, tenho razão de cantar. Trago o meu verso que se solta da garganta, como um cantador que canta pelo prazer de cantar. Venho do sertão, terra de poetas, cantadores, do verso livre, do verso parnasiano, que mesmo longe do oceano, tem galope à beira-mar. Venho do sertão, onde a abelha de capoeira faz o mel da flor, mais doce do que o mel de cá. Lá, o amanhecer catingueiro é no bico do sabiá. Sua Majestade o sabiá, como canta Roberta Miranda. O cheiro tem cor, é verde do marmeleiro. A paisagem é triste, como uma caveira de vaca enfiada numa estaca, fazendo a fome chorar. Venho do Pajeú das Flores, de Patrício e de Dió, de Otacílio, Dimas e Jó, do gênio imortal de Louro, de Manuel Filó, de Bio Crisanto, que por lá é chamado do rebelde com afeto, de Dedé Monteiro, o sumo pontífice do verso, de Rogaciano, o mais completo, que deixou este verso imortalizado. Os versos compostos por ele descreveram as belezas do sertão do Pajeú. O meu sangue está imerso na terra em que vecejar é a forma singular de aliviar tantas dores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Eu sou de uma terra que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer, como disse Patativa do Assaré. Sou da terra em que se grudam os olhos no céu, na esperança de que apareçam nuvens que se transformem em chuva. Da seca que vem tão malvada e me rouba a última flor. Lá os rios não correm mais. O sol queimou a sua paz. Lá tem sede, tem fome, tem sertanejo sem nome, tem rosto maltratado pelo tempo, tem olhar profundo e vazio, o mesmo vazio a que está acostumado o prato do sertanejo. Lá os pássaros se chamam pinta-silva, azulão, galo de campina, curió, casaca de ouro, rolinha, lambu, e até a seca desertada região, a famosa asa branca, imortalizada na voz de Luiz Gonzaga. Lá de noite tem uma ave até de espantação, a rasga-mortalha, que a minha avó dizia que era porta-voz de notícias ruins. Venho do sertão, de uma gente que usa alpercatas, calça de brim, saia de chita, toma uma garrafa de aguardente e no final da feira volta para casa no carro de bois, com toda a família, inclusive o cachorro, magro e fiel. A poesia narrou também o Recife, as pontes, as noites enluaradas e um povo forte. Se o mundo começa no Recife, como disse Cícero Dias, eis-me aqui para se entregar a esta beleza sem igual como cidadão. Em suas belas praias, vou estender o meu gibão de couro para contemplar seus corais. De cavalo andante,
vestido de vaqueiro, vou percorrer seus rios e pontes. Mais tarde, quando o Recife não se impregnar mais de mim, nesta paixão ardente e avassaladora, vou cair no frevo, aprender a dança do maracatu, virar um caboclinho e curtir seus alegres e belos carnavais. Tem razão Cícero Dias, o Recife é berço da nacionalidade brasileira, do arraial do Bom Jesus e dos Montes Guararapes, capital do meu Pernambuco, terra canavieira. Agora, pelo voto unânime desta casa, que acolheu a proposta do nobre vereador Edmar de Oliveira, as luzes das pontes e dos cais do Recife se acendem para mim. Quanta honra para um matuto pajeuzeiro, ser abraçado e dormir nos braços desta filha mimosa do mar, ouvindo canções de ninar. Ao final, o mais popular dos ritmos do Recife, na voz da cantora Andréa Luiza. Recife mandou me chamar, Capiba e Zumba, essa hora onde é que estão? Inês e Rosa, que reinado reinarão. Ascenso, me mande um cartão, antiga da harmonia, da risada e da saudade da união. São lembranças, noite e dia. Nelson Ferreira, cante aquela igualação. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!